Esse vídeo com certeza vai fazer você aumentar muito a assertividade das suas operações. Nos próximos minutos, você vai aprender da forma definitiva como traçar as marcações de suporte e resistência nas melhores regiões. Fazer essas marcações da forma correta pode ser o divisor de água na sua trajetória como um trader, pois dessa forma você consegue enxergar de forma clara as melhores oportunidades de entrada. E eu fiz questão de colocar tudo que vai te trazer resultado de uma forma bem simples e dinâmica aqui nesse vídeo. Então família, já dá um call aí no like com a banca toda, que esse conteúdo tá muito foda. E se você quer se tornar um trader consistente no mercado, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que eu vou estar trazendo muito conteúdo foda como esse aqui para vocês. Então já se inscreve aí e vamos nessa. Antes de partir para o gráfico, eu quero te passar dois conceitos que fará toda a diferença na hora de fazer suas marcações. Então já pega papel e caneta e anota isso aí. Já estamos careca de saber que dentro do mercado estão atuando duas forças. A força compradora, que está presente nas zonas de suporte, e a força vendedora, que estão presentes nas zonas de resistência. Agora percebam que eu não falei linhas, mas sim zonas. É verdade. Então, o que são zonas de suporte e resistência? Família, suporte e resistência não se trata apenas de uma linha exata onde o preço vai chegar e retornar, mas sim de uma zona onde tem maior presença de compradores no caso do suporte ou vendedores no caso das resistências. Imagina uma linha de suporte, por exemplo, em um ponto onde o preço chega e faz um breve rompimento, buscando um ponto mais baixo, só que depois ele retorna e mostra uma fraqueza de força vendedora. Isso significa que o preço chegou em uma zona onde a força compradora é mais forte. Mas também tem vezes que o preço nem chega a tocar na nossa marcação e já retorna. Perceba que entre esses dois exemplos que eu dei, existe um espaço no gráfico, onde sempre atuam forças nessa região. É justamente esse espaço que chamamos de zona. O mercado funciona buscando alvos. Esse é o segundo conceito que eu quero te passar. Se você olhar no gráfico com atenção, você vai perceber que o preço sempre está fazendo pernadas de altas e baixas, e sempre se movendo para alguma direção. E se você for mais atento ainda, vai perceber que ele sempre vai buscar um alvo e depois para buscar outro alvo. Sabendo disso, podemos fazer previsões do movimento e nos preparar para fazer nossas entradas. E talvez você deva estar se perguntando agora, mas como vamos saber exatamente onde ficam esses alvos? E a resposta, família, com certeza você já sabe. Vamos conseguir identificar os alvos através das nossas marcações. O traçamento das zonas de suporte e resistência nada mais é do que a identificação dos possíveis alvos. Agora eu entendi! Agora que você já entendeu esses dois conceitos, vamos para o gráfico que eu vou te mostrar na prática como fazer as marcações. Então família, já estamos aqui no gráfico e eu já escolhi aqui um ativo que está favorável para a gente fazer nossas marcações, correto? E aqui já vai uma dica rápida para vocês. A escolha do gráfico é muito importante. Se você quer operar suporte e resistência, o ideal é você pegar gráfico que esteja fazendo topos e fundos, certo? Pernada de alta e de baixa. Não é legal você pegar gráfico assim, ó, muito em tendência, dessa forma como ele veio aqui. Chegou aqui nessa região, ele lateralizou, então aqui é o ideal para a gente operar. Nessas condições aqui, se você fizer alguma operação, provavelmente ele vai romper suas marcações e você não vai ter um resultado favorável, beleza? Então, primeiro ponto, identificar gráfico lateralizado, fazendo pernada, movimento de alta e de baixa, é o ideal para você operar essa estratégia. Aqui nesse gráfico, por exemplo, eu já vejo onde eu poderia já estar fazendo as minhas marcações. Quando você fizer isso várias vezes ao decorrer do tempo, vai chegar um momento que você vai bater o olho no gráfico e já vai saber onde tem que fazer a marcação, porque você vai pegando tempo de tela, certo? E quanto mais você treina e tem um contato ali diário com o gráfico, mais fácil você começa a perceber essas regiões. Mas aqui eu vou mostrar a você o passo a passo do zero, desde o início. Então, vamos lá. O primeiro passo para você começar a fazer o traçamento do gráfico é você identificar as zonas de briga, que são zona de retração, zona de consolidação, zona de reversão e zona de pullback, certo? Eu vou explicar cada uma delas aqui para você ficar atento.
O primeiro ponto, família, são as zonas de retração, certo? Quando o preço começa a se aproximar da região, ele já começa a retrair as velas, ok? Então aqui você já começa a identificar os pontos dos possíveis alvos de marcação. Aqui eu marquei nessa região de cima, mas na parte de baixo também você consegue identificar essas regiões, certo? Então esse é o primeiro passo, identificar as zonas de briga. Então você já viu pontos de retração, agora o que você precisa identificar também é pontos de consolidação, também são regiões fortes, certo? Onde o preço ele consolida em uma região, não consegue passar para cima e nem para baixo, ele fica aqui brigando e aqui depois ele ocorreu o rompimento. Então essa região aqui já me mostra um forte indício de que eu posso estar fazendo o meu traçamento aqui, ok? O terceiro ponto são zonas de reversão. Zona de reversão, família, nada mais é do que onde o preço ele vem, toca na região e rapidamente ele reverte o movimento. Então esse ponto aqui é um ponto interessante. Por exemplo, aqui tem uma zona de reversão junto com a zona de retração de vela. Então esses dois pontos aqui já é um ponto positivo para a gente estar fazendo essa marcação. O próximo ponto que a gente precisa identificar são os pontos de pullback. O que são pullbacks? Vou te explicar agora, calma. Pullback, família, é quando o preço ele vem trabalhando aqui nessa região, certo? De suporte. Aqui é um suporte porque o preço está na parte de cima, então ele não está conseguindo passar desse ponto aqui. Então ele rompeu a região, conseguiu vencer, né? Os vendedores conseguiu vencer essa região. Quando ele volta lá na nossa região novamente, ele faz a reversão. Isso aqui é o chamado pullback, ok? O preço rompe, volta, testa a região e volta de novo na reversão. Isso aqui é o chamado pullback. Então ele trabalhou aqui por baixo, já voltou, fez essa pernada de novo, né? Mais um teste aqui, e nesse aqui ele testou novamente, já encurtando aqui, e depois ele fez o rompimento, voltou para a parte de cima e já respeitou aqui, ok? Então nós temos esses 4 pontos para identificar as zonas de briga. Eu já vou aqui voltar. Como o mercado ele explodiu aqui para cima, já não é mais interessante para a gente, ok? Então vamos imaginar que o nosso preço ele tá nessa região aqui, ok? Antes dessa vela grande aqui. Vamos supor que o preço ele tá nessa velinha aqui antes dessa vela grande e trabalhar nossas marcações. Então vamos lá. Já que o preço está nessa região aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na canetinha aqui, vou traçar uma linha horizontal e vou já configurar minha linha horizontal aqui. Eu costumo usar um traçamento mais largo com a cor mais visível aqui para ficar mais fácil de identificar. Então aqui eu já consigo ver esse ponto aqui onde tem várias velinhas aqui fazendo retração nessa região, e aqui também ele tem essa confluência. Então eu já sei que aqui é uma região boa para eu estar marcando, fazendo esse traçamento aqui. Eu vou marcar aqui na vela, no corpo da vela, no corpo ou no pavio, vou te mostrar agora. Eu vou marcar essa primeira marcação aqui no corpo, vou duplicar minha linha e vou mudar de cor aqui. Então agora eu já tenho uma zona marcada, né, onde eu marquei o corpo das velas e o pavio da vela, e onde a vela trabalhou aqui no meio dessa região. Então isso aqui é uma zona de suporte, certo? Isso aqui que eu tracei é uma zona de suporte. Se eu voltar aqui no gráfico, você vai ver que ele está segurando bastante nessa zona que eu marquei, certo? Está fazendo retração aqui, como eu falei, está fazendo pullback, como eu falei, e reversão também, certo? Essa zona aqui com uma zona de reversão. Então essa marcação aqui fica bem clara, né, bem visível que ela está respeitando essa região. Por isso que eu falei lá atrás, não é simplesmente uma linha. Você vai traçar
e sim uma região onde o preço ele pode trabalhar e reverter, trabalhar e retrair, é a zona de briga. Aí aqui eu vou ajustando minha linha de acordo com o que eu for vendo aqui no gráfico. Por exemplo, aqui eu estou vendo que teve uma retração aqui quando o preço chegou aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Nesse ponto aqui, aqui também as velas, após esse movimento aqui, ele trabalhou dentro dessa zona fazendo retração aqui nesse preço, nesse ponto aqui. Nós já temos nossa zona de suporte marcada aqui e agora vamos para a zona de resistência, certo? Para a zona de resistência eu vou duplicar minha linha, vou marcar esse ponto aqui que eu achei interessante, onde tem esse toque e aqui quando o gráfico rompeu ele respeitou aqui também, voltou e respeitou aqui também. Então fica claro que essa região aqui é uma região boa para eu fazer essa marcação. E agora eu vou marcar uma outra linha aqui para ter como zona de referência, certo? Então nós já temos essa segunda marcação aqui, que é uma zona intermediária onde o preço está trabalhando pelo meio. E agora vamos traçar essa zona aqui, mas esse topo maior aqui. Como a gente está imaginando que o preço ele está nesse movimento aqui ainda, aqui eu não tenho mais referência de nada, certo? Então se eu for aqui atrás eu posso marcar muito bem esse topo mais alto aqui, que o preço veio logo de início e depois ele trabalhou embaixo. Posso estar marcando aqui, porque se futuramente o preço vier aqui, eu sei que esse ponto aqui é um alvo e sei que ele pode tentar vir a buscar aqui. Deixa essa zona marcada aqui, vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, onde eu marquei foi exatamente o movimento do gráfico atual. Ele fez uma vela gigantesca aqui rompendo essa região e segurou em cima da nossa marcação. Depois ele trabalhou nessa zona aqui onde a gente fez a marcação dessa zona e depois ele continuou subindo. Então se o preço tivesse nesse ponto aqui e ele chegasse a tocar aqui, você poderia tranquilamente fazer sua operação, porque lá atrás ele tinha vindo e caído. Logo a gente imagina que o preço quando chegar aqui ele vai ter uma dificuldade de ultrapassar. Beleza? É isso aí, nossas marcações já estão finalizadas aqui e agora é só eu esperar o preço chegar nessas regiões para eu analisar a movimentação do gráfico e fazer as minhas operações, né? Que não é simplesmente o gráfico chegar lá e tocar, tenho que analisar como que a vela está indo, movimentação. Isso aí eu vou explicar em um outro vídeo de operações, certo? Ah, mas eu vejo muita gente marcando em gráfico de H1, H4, M5, M15, cara, eu recomendo que você trace as linhas, as marcações no gráfico que você vai operar. Se você vai operar em M1, faça o traçamento em M1. Se você faz as operações em M5, faça o traçamento em M5. Ah, mas no vídeo anterior você falou que fazia. Sim, eu consigo observar melhor o gráfico olhando em um período maior. Por exemplo, aqui eu consigo enxergar que foi claramente um pavio de M5. Por que eu gosto de fazer isso? Porque aqui é menos poluído, menos ruído. Serve também para você ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Mas eu recomendo que você faça a marcação no gráfico que você está operando, que você vai fazer as suas operações, ok? Então é isso. O objetivo desse vídeo foi te passar um direcionamento para fazer as marcações da forma correta. E por isso eu não vou fazer nenhuma operação aqui, até porque o vídeo também ficaria muito longo. Mas se você quer ver como fazer essas entradas usando essa estratégia e as marcações, no próximo vídeo eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Então vai lá e assiste agora.